Temos páginas heróicas imortais. Acabou-se a brincadeira. Cruzeiro, Cruzeiro querido. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa quinta-feira, que não é mais dia de TBT, tá? Agora é o dia mundial de ver gols aqui no Globo Esporte. Vou te mostrar pela Sul-Americana, pela Libertadores, e a gente já de olho na segunda rodada do Campeonato Brasileiro nesse fim de semana. Porque domingo, os mineiros em campo. Atlético contra o São Paulo, 4 da tarde. Pode anotar, jogo ao vivo na Globo. Também tem Internacional e Cruzeiro às 6h30 no domingo com transmissão do Premier. Vamos começar falando sobre esse jogo? Porque o Roger Cazé tá na toca da Raposa, porque tem julgamento do Gabigol no noticiário e essa questão do filho do Matheus Pereira. Os dois viajam para Porto Alegre, Cazé? Boa tarde. Fala, Maurício, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. Os dois são dúvida, viu, para essa partida contra o Internacional no fim de semana. O time está encerrando a preparação para essa partida e o Gabigol não participou da movimentação de hoje porque o Gabigol está no Rio de Janeiro. Foi participar do julgamento de um recurso dele contra a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e também contra a União Federal, por causa de uma punição que ele sofreu em 2023, quando ainda era jogador do Flamengo. Num exame antidoping de surpresa, ele teria atrapalhado, se negou a coletar a urina, deu tudo certo com esse exame, mas por causa da atitude dele, ele sofreu uma punição de 2 anos sem jogar bola. Essa punição, que começou no dia 8 de abril de 2023, termina agora, dia 8 de abril de 2025. Aí você pergunta, e como é que ele está jogando? É por causa de um efeito suspensivo que ele conseguiu quando ainda era jogador do Flamengo. Então, se tudo der errado nesse julgamento, poucos dias para estar tudo certo com o Gabigol. No caso do Matheus Pereira, ele vai ter bebê, a esposa dele vai ter bebê nos próximos dias e ele pediu para a comissão técnica para ficar perto nesse momento. Por isso que é a dúvida, Maurício. E que o filhote venha com muita saúde. Roger Cazé, obrigado pelas informações. Vamos falar de Cruzeiro então, Hugão. Próximo desafio também tem a ver com um tabu. O Cruzeiro não vence o Inter há 9 anos. Pode colocar aí na seção de destaques do noataque.com.br. Nessa sequência desses 9 anos, Hugão, foram 11 jogos com 6 vitórias para o Internacional e 5 empates. Uma sequência bem complicada mesmo. Inclusive lembro de uma eliminação para o Inter na Copa do Brasil, naquela campanha trágica de 2019, em que vem Rogério Ceni, inclusive era ele o treinador naquela situação. São os gols que a gente está vendo aí. Tinha jogadores que hoje estão no elenco, que fazia parte desse elenco aí, dessa derrota aí. Então, ou seja, um desafio maior para o Cruzeiro. Por quê? Porque o Cruzeiro, péssima campanha no Campeonato Mineiro. A gente estreia no Campeonato Brasileiro com uma vitória, mas com o futebol de dar calo nas vistas e bem preocupante. A gente tenta, às vezes, aqui, dar uma amenizada para não colocar uma crise, não aumentar, às vezes, um problema maior do que às vezes ele é. Mas eu fiquei bem preocupado com esse jogo também da Sul-Americana. E na sequência, esse desafio que é jogar contra o Inter no Beira-Rio, que é um baita de um adversário. Tem jogado um futebol bom, o Inter tem jogado um bom futebol, né? Então é um desafio maior. E antes da gente começar a criticar o Leonardo Jardim, concordo que a escalação dele nos 2 jogos foram estranhas, no mínimo estranhas, as 2 escalações. É necessário que a gente também entenda a responsabilidade dos jogadores e a responsabilidade de Alexandre Matos em relação da formação desse elenco e também daquilo que é entregue dentro de campo. O Matos pode até falar, eu não entro em campo. Pois é, mas você é quem faz o planejamento desse elenco. E aos jogadores que entram em campo, é ter aquele raciocínio, aquele pensamento de entender o seguinte, não está funcionando. Vamos mudar a história desse jogo? Eu acho que falta muito desse jogador. Eu falo muito com meus amigos, que eu estou, graças a Deus, de ter visto ali aquela geração dos anos 80, dos anos 90 e do início dos anos 2000 também, que eram jogadores que pensavam o jogo. Hoje em dia parece que todo mundo muito mecânico. A ordem é dada e ninguém pensa o jogo. Ninguém olha isso do jogo para mudar a história de uma partida. Olha, vamos começar então, Hugão, nessa nova perspectiva, vamos voltando a falar de Campeonato Brasileiro após essa derrota na Sul-Americana e o Gabigol como uma esperança de gols para o time celeste. Ele chegou ao Cruzeiro com uma moral danada. Uma apresentação cabulosa no Mineirão para mais de 40 mil torcedores. O atacante carrega o gol no apelido e logo ganhou música. No Clube Celeste, o jogador chegou cumprindo as expectativas de balançar as redes.
Já foram 6 gols em 9 partidas. Logo na estreia do brasileiro, ele já deixou claro que vai ser essa referência. Por falar em Série A, o Gabigol é o terceiro maior artilheiro da era dos pontos corridos, desde 2003. Ele já marcou 114 vezes. Está atrás só do Diego Souza com 130 e do Fred com 158. Em atividade, é o que mais balançou as redes. Eu tenho 28 anos só, né? Parece que eu tenho mais, mas eu sou muito novo, mas creio que eu vivi bastante coisa. Se eu for olhar para trás na minha carreira, é uma carreira vitoriosa, uma carreira com números expressivos. E creio eu que eu estou no meu melhor momento, não só dentro de campo, mas também fora, como pessoa. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e foi muito importante na final. Então, se for não tão bem, ganhar 2, né? Mas, por outro lado, o jogador vive a expectativa do julgamento do recurso de doping, ainda quando jogava no Flamengo no ano passado. Esse julgamento vai ser hoje e o resultado deve sair amanhã. Ele pegou a punição até o fim deste mês e joga sob efeito suspensivo. Se perder o recurso, o atacante vai ter que cumprir suspensão até o dia 30. Num momento de voltar a vencer e recuperar a confiança, nada melhor do que ter o artilheiro liberado, né? Fez um gol importante no Campeonato Brasileiro, mas passou apagado e despercebido no jogo contra o poderoso União Santa Fé, que o Cruzeiro perdeu, né? E sim, é um sarcasmo que eu estou fazendo aqui, porque é um absurdo o Cruzeiro, com o investimento que tem, ir lá na Copa Sul-Americana e perder da forma que perdeu para um time de qualidade muito inferior, com investimento muito inferior do que o Cruzeiro. Então, a torcida tem uma grande expectativa. Tá na hora de começar a corresponder, viu, Gabriel? Ontem você levantou aqui um comentário sobre se realmente a responsabilidade é toda do treinador em relação ao que está acontecendo com o Cruzeiro. Aí você falou do Seabra, ainda por questão de críticos. Vai aqui, por favor. Nós fizemos, então, o Fael ajudou, inclusive, nas planilhas dele, um comparativo aí do desempenho dos últimos treinadores celestes. Vamos falar então de quem teve o melhor aproveitamento e que muitos torcedores criticaram, inclusive, que foi aquele primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, onde o Seabra alcança 55,5%. Faz um primeiro turno espetacular, né? Dentro de casa, principalmente. O jogo que o Cruzeiro era mandante e que ele perdeu, acho que foi contra o Fortaleza, quando jogou no Espírito Santo. É a primeira derrota do Seabra no Campeonato Brasileiro como mandante. E esse cara aqui foi quem fez o Cruzeiro ter a melhor partida, eu diria, Bebel, dos últimos 7, 8 meses, mais ou menos, foi aquele 3-0 contra o Botafogo. Depois disso, tivemos o Fernando Diniz, ia falar Fernando Seabra. O Fernando Diniz, com 20 partidas, 4 vitórias, 9 empates, 7 derrotas. Muito resultado do trabalho que esse aqui fez para chegar na final da Copa Sul-Americana. E digo para vocês, eu acho que foi mais por peso da camisa e pelo trabalho do Seabra do que propriamente do Diniz. É verdade, 6 partidas, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas do Leonardo Jardim ainda, mas tem que falar uma coisa para vocês. Seabra teve esses números, a gente pediu a cabeça dele. O Diniz, eu acho justificável porque o time não rendia e ele começou a colocar uma filosofia de trabalho que não funcionava. Diferente do Seabra, que tinha uma saída de bola muito melhor. Já o Jardim não gosta das escalações dele por enquanto. Pode ser que ele mude um pouco o pensamento dele, mas está na hora de parar de cobrar quem está ali no banco, analisando e observando o jogo, e escalando e começar a cobrar quem está indo para dentro do campo, porque, meu amigo, vai entrar técnico, sai técnico e não muda o jeito de jogar do Cruzeiro. Vai começar nesta quinta-feira o julgamento do recurso do caso de doping do Gabigol, toda aquela questão lá dos tempos de Flamengo. Ele vem atuando com base em um efeito suspensivo e a expectativa é de que até amanhã esse julgamento seja finalizado e vamos conhecer o resultado. O Gabigol, que teve uma punição até agora, né, o mês de abril, até o final do mês, só que com o efeito suspensivo ele vem atuando normalmente, teve a primeira decisão e aí logo depois saiu o efeito suspensivo e por isso o atleta vem jogando normalmente. E agora tem esse julgamento e vamos aguardar
o que vai acontecer sobre esse resultado. O recurso, então, começando a ser julgado para valer neste momento, e aí vamos aguardar. Tomara que dê tudo certo e o Gabigol possa continuar jogando normalmente, porque se perder o recurso, ele teria que cumprir a punição até o final do mês. O Cruzeiro treina nesta quinta-feira pela manhã, na Toca da Raposa 2, o treinamento seria à tarde. O Cruzeiro voltou ontem de Santa Fé, jogadores foram liberados e a reapresentação agora pela manhã na Toca da Raposa 2. O técnico Leonardo Jardim tem quinta, sexta e sábado, 3 dias para ele pensar aí na melhor formação para o duelo de domingo diante do Internacional, jogo às 18h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Cruzeiro terá mais tempo aí em relação ao Internacional, porque o Inter joga inclusive nesta quinta-feira diante do Bahia, em Salvador. É jogo da Copa Libertadores da América. Sobre esta partida, inclusive, a CBF divulgou a arbitragem. Marcelo de Lima Henrique, árbitro aí muito rodado, muito experiente, ele apita o duelo domingo lá no Beira-Rio. Um outro assunto importante para esta quinta-feira é que o Cruzeiro, derrotado na estreia na Copa Sul-Americana, acompanha hoje o outro jogo do grupo. Mushuc Runa recebe o Palestino. Partida hoje às 23 horas, em 11 horas da noite. Mushuc Runa e Palestino fazendo o outro jogo do grupo do Cruzeiro. O Mushuc Runa, que é o adversário do Cruzeiro na semana que vem, no jogo sem torcida no Mineirão. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!